A maioria das pessoas tem seus próprios segredos, aspectos ocultos de suas vidas que preferem manter em privado. Essas verdades escondidas são frequentemente pessoais ou relacionadas à família, e às vezes é melhor para todos que permaneçam não revelados. Um crime chocante envolvendo uma mãe de vários filhos enviou ondas de medo pela tranquila e unida cidade de Deer Park, Washington. O evento trágico se tornou o caso mais perturbador da história da cidade. A mulher era conhecida como uma membro dedicada de sua comunidade, modesta e respeitável. Mas, conforme os investigadores se aprofundavam em sua vida privada, eles descobriram segredos perturbadores que expandiram a lista de suspeitos em potencial. Os detetives se viram desvendando uma teia de decepção e intriga, enfrentando reviravoltas inesperadas a cada passo. E quando a identidade da pessoa responsável foi finalmente revelada, a verdade foi ainda mais chocante do que qualquer um poderia ter imaginado. Shannon Caroline Starbuck, nascida Conway, nasceu no dia 19 de abril de 1969, na pequena cidade de Anderson, Indiana. Ela era a mais nova de 3 irmãos em uma família conservadora e profundamente religiosa. Crescendo com 2 irmãos mais velhos que sempre cuidaram dela, ela teve uma infância cheia de proteção e cuidado. Quando ela tinha 8 anos, seus pais decidiram se separar. Sua mãe, levando todos os 3 filhos com ela, mudou-se para a ensolarada Flórida, estabelecendo-se perto do oceano. Não muito tempo depois, ela se casou novamente com um pastor da igreja local, que havia perdido sua primeira esposa e estava criando 6 filhos de seu próprio casamento anterior. A nova família misturada se mudou para uma casa grande, e logo a mãe de Shannon e seu padrasto deram as boas-vindas a uma filha juntos, uma menina chamada Anna. Shannon cresceu em uma grande família unida, onde todos se apoiavam. Ela sonhava em um dia ter uma grande família própria. Um espírito criativo, ela se saía bem na escola, mas não era particularmente fã de matemática ou ciências. Em vez disso, ela tinha uma paixão por arte e sabia desde cedo que queria se tornar uma artista ou designer. Aqueles que a conheciam descreviam Shannon como extrovertida, gentil e de bom coração. Após o ensino médio, ela foi aceita em uma faculdade de prestígio e mais tarde continuou seus estudos em uma universidade em Tallahassee, onde conquistou uma bolsa de estudos em design e decoração. Embora não fosse de festas selvagens, ela gostava de estar no centro das atenções e tinha um grande círculo de amigos. Em 1989, aos 20 anos, Shannon conheceu um jovem chamado Clay Starbuck em uma igreja. Ele tinha 24 anos e houve uma conexão imediata entre eles. Clay Joshua Starbuck nasceu no dia 10 de fevereiro de 1965 em uma cidade rural, no Oregon. O mais velho de 2 irmãos, ele cresceu com sua irmã em uma família modesta. Quando ele tinha 12 anos, sua família se mudou para o Alasca, onde ele mais tarde se formou no ensino médio, obteve um diploma em engenharia e conseguiu um emprego no setor industrial. Por um tempo, Clay morou em Denver, onde se casou e teve 2 filhos. No entanto, o casamento acabou se desfazendo, levando-o a voltar para o Alasca por um tempo. Então, em 1989, durante uma visita a parentes na Flórida, ele participou de um culto de domingo e foi quando ele viu Shannon pela primeira vez. Desde o momento em que se conheceram, houve uma faísca inegável entre eles e logo um relacionamento romântico floresceu. Shannon não se intimidou com o fato de Clay ter passado por um divórcio e estar buscando ativamente a custódia de seus 2 filhos através do sistema judicial. Sua fé compartilhada fortaleceu sua conexão e Clay rapidamente ganhou a aprovação da mãe de Shannon. Da mesma forma, sua família apoiou totalmente sua escolha. Em junho de 1990, apenas 8 meses após se conhecerem, o casal oficialmente se casou com uma cerimônia na Flórida. Depois, eles se mudaram para Denver, onde Clay conseguiu com sucesso a custódia de seus filhos do casamento anterior. Shannon
profundamente apaixonada e cheia de alegria, os recebeu de braços abertos, tratando-os como seus próprios filhos. Clay trabalhava como engenheiro em um oleoduto no Alasca, o que exigia que ele trabalhasse em um esquema de rodízio, passando um mês em casa com sua família, seguido por um mês no local de trabalho. Pouco depois do casamento, Shannon ficou grávida, e no verão de 1991, o casal deu as boas-vindas ao seu primeiro filho juntos, um filho chamado Austin. 2 anos e meio depois, ela deu à luz outro filho, Blake, e em 1996, eles tiveram uma filha, Logan. No mesmo ano, Shannon, agora criando 3 filhos biológicos e 2 enteados, decidiu se mudar para Valdez, Alasca, para ficar mais perto de Clay e evitar longos períodos de separação. No entanto, a mudança drástica no clima afetou a saúde das crianças e elas frequentemente ficavam doentes, criando desafios contínuos para a família. Além disso, a filha mais nova foi diagnosticada com uma condição de desenvolvimento que exigia cuidados especializados e terapia. Em 1998, o casal teve outra filha, Serena. No entanto, apenas alguns meses após seu nascimento, Shannon, percebendo que a família precisava de um ambiente mais estável, voltou para Denver com as crianças. Clay continuou trabalhando em seu esquema de rodízio, dividindo seu tempo entre o Alasca e o Colorado. Por volta do ano 2000, seu casamento havia chegado a um ponto de ruptura quando Shannon descobriu que Clay havia se envolvido em um relacionamento romântico com uma colega de trabalho em Valdez. O processo de divórcio foi longe de ser amigável. Clay, por sua vez, acusou Shannon de infidelidade e comportamento inadequado, embora ela negasse as acusações. No final, o tribunal concedeu a Shannon a custódia total das crianças, já que o horário de trabalho de Clay dificultava que ele fornecesse cuidados consistentes. Após o divórcio, Shannon, agora com 30 anos, mudou-se com sua família para Phoenix, Arizona. Pouco depois, ela entrou em um novo relacionamento com um homem que havia conhecido online alguns meses antes. No entanto, o relacionamento foi conturbado desde o início. Discussões frequentes e problemas de comunicação rapidamente levaram a tensões. Não demorou muito para que seus sentimentos desaparecessem, e o casal eventualmente se separou. Quase imediatamente após o término, Shannon entrou em contato com Clay e sugeriu que eles tentassem novamente. Ele não se opôs, e logo os ex-cônjuges estavam morando juntos mais uma vez, embora nunca tenham se casado legalmente novamente. Em 2001, Shannon deu à luz outro filho, Marshall. Apesar de acreditar que a criança havia sido concebida enquanto Shannon ainda estava envolvida com seu parceiro anterior, Clay escolheu aceitá-lo como seu próprio filho e deu a ele seu sobrenome. Em 2006, o casal oficialmente se casou pela segunda vez e decidiu comprar uma casa na pequena cidade rural de Deer Park, Washington, com uma população de pouco mais de 3.000 pessoas. A cidade era tranquila, pitoresca e tinha uma baixa taxa de criminalidade, um lugar ideal para criar uma família e desfrutar de uma vida pacífica. Na realidade, pouco mudou em sua rotina diária. Shannon morava em sua nova casa com as crianças, enquanto Clay continuava trabalhando em um esquema de rodízio, passando cada outro mês fora para trabalhar. Shannon rapidamente se tornou parte da comunidade local e assumiu um papel ativo em sua igreja, onde toda a família frequentava regularmente os cultos. No entanto, as longas separações, as rotinas diárias e as mágoas passadas não resolvidas cobraram seu preço no relacionamento mais uma vez. Tanto Shannon quanto Clay começaram a se relacionar com outras pessoas, e em 2010, eles decidiram se divorciar pela segunda vez. Naquela época, os filhos mais velhos de Clay de seu primeiro casamento, assim como o filho mais velho dele e de Shannon, Austin, já haviam crescido e se mudado, deixando Shannon com seus 4 filhos mais novos. 6 meses após o divórcio,
um evento inesperado mudou drasticamente as circunstâncias da família. Enquanto trabalhava em seu local de trabalho em Valdez, Alasca, Clay sofreu uma lesão séria nas costas em um acidente de trabalho, deixando-o incapaz de continuar trabalhando. Forçado a voltar para Deer Park, ele implorou a Shannon para se reconciliar e voltar a morar juntos, mas ela recusou. Clay então comprou uma pequena casa a pouco mais de 1 milha da casa de sua ex-esposa, para que pudesse permanecer perto de seus filhos e continuar envolvido em suas vidas. Ele foi aprovado para receber benefícios por invalidez, mas os pagamentos não eram suficientes para cobrir a pensão alimentícia, levando a frequentes desentendimentos entre ele e Shannon. Seu relacionamento já tenso se deteriorou ainda mais. Ainda assim, ambos fizeram esforços para permanecer civilizados na frente das crianças, para evitar causar-lhes angústia emocional. Enquanto Clay se concentrava em se recuperar de sua lesão e passar por reabilitação, uma grande parte de seus benefícios foi destinada ao tratamento médico. Ele dedicou quase todo o seu tempo às crianças, levando-as para a escola e práticas esportivas, passando fins de semana com elas e organizando atividades para ser o melhor pai que poderia ser. Enquanto isso, Shannon, agora com 41 anos, estava determinada a reconstruir sua vida pessoal e perseguia ativamente novos relacionamentos. Ela criou perfis em vários sites de namoro, frequentemente trocava mensagens com diferentes homens, saía em encontros regulares e estava envolvida em múltiplos relacionamentos ao mesmo tempo. No entanto, ela tinha cuidado em manter sua vida pessoal em privado, mantendo a imagem de uma mãe dedicada, uma frequentadora comprometida da igreja e uma mulher de valores modestos aos olhos de seus vizinhos e conhecidos. Enfrentando desafios financeiros após o divórcio, Shannon também procurou novas oportunidades de carreira e decidiu se inscrever em um programa de higiene dental, uma área que prometia uma renda estável e lucrativa. Ela rapidamente se destacou em seus estudos, obtendo as melhores notas de sua classe e garantindo uma posição como assistente em uma clínica local, com a promessa de emprego em tempo integral após concluir seu treinamento. Shannon estava emocionada. Sua vida estava se transformando e ela estava convencida de que o sucesso a aguardava em todos os aspectos de seu futuro. Clay ocasionalmente trazia à tona a ideia de voltarem a ficar juntos, prometendo a Shannon seu apoio e devoção inabaláveis pelo resto de sua vida. No entanto, ela consistentemente recusava. Desde o divórcio, Shannon havia abraçado uma vida pessoal vibrante, desfrutando de liberdades recém-descobertas das quais anteriormente se abstinha. Entre outras coisas, ela se envolveu em trocas privadas online com vários homens, compartilhando fotos e mensagens pessoais. No dia 1º de dezembro de 2011, as crianças esperaram pacientemente por sua mãe para buscá-las na escola, mas ela nunca apareceu. Isso era altamente incomum. Shannon sempre foi responsável quando se tratava de seus deveres parentais. Por volta das 3 horas da tarde, Blake, de 16 anos, enviou uma mensagem de texto perguntando onde ela estava e quem iria buscá-los, mas não recebeu resposta. Blake, junto com Logan, Serena e Marshall, ficaram cada vez mais preocupados quando não conseguiram contatar Shannon por telefone. Suas ligações não foram atendidas e suas mensagens permaneceram sem resposta. Cerca de 40 minutos depois, finalmente chegou uma resposta. Shannon enviou uma mensagem de texto para Blake, dizendo que o pai deles iria buscá-los e pedindo que esperassem um pouco mais. Mas, com o passar do tempo, ninguém apareceu. Para piorar, o telefone de Clay estava desligado. 30 minutos depois, outra mensagem veio do telefone de Shannon, instruindo-os a entrar em contato com seu irmão mais velho, Austin, de 20 anos, que morava sozinho na mesma cidade, e pedir que ele os buscasse. Confusos, mas preocupados, Austin correu para a escola assim que pôde. Ele então levou seus irmãos mais novos para a casa de seu pai, já que originalmente eles deveriam passar a noite com ele.
Quando Clay soube que Shannon havia falhado em buscar as crianças, ele ficou visivelmente surpreso. Ele também afirmou que nunca havia recebido nenhuma mensagem dela. No entanto, ele então lembrou que havia se sentido mal mais cedo naquele dia e havia tirado uma soneca, desligando o telefone e esquecendo de ligá-lo novamente. Quando as crianças disseram que ainda não conseguiam contatar sua mãe, ele as tranquilizou, sugerindo que ela poderia simplesmente estar tirando um tempo para si mesma e pediu que não se preocupassem por pelo menos mais algumas horas. Naquela noite, Serena e Blake tinham um evento esportivo no estádio da escola, onde seus pais, irmãos e amigos deveriam comparecer como apoiadores. Mas Shannon nunca apareceu, e as tentativas de contatá-la continuaram sem sucesso. A preocupação cresceu entre os membros da família e, uma vez que o evento terminou, Clay e as crianças decidiram dirigir até a casa dela para verificar se estava tudo bem. Quando chegaram, encontraram o carro de Shannon estacionado na garagem. Nenhuma luz estava acesa dentro de casa, e a casa parecia vazia. Ninguém respondeu às suas batidas ou chamados, e o telefone dela ainda estava desligado. Estranhamente, nenhuma das crianças tinha uma chave sobressalente com elas, o que significava que eles não podiam abrir a porta e verificar dentro de casa. Clay presumiu que Shannon provavelmente havia saído para um encontro e perdido a noção do tempo. Afinal, ela sabia que as crianças passariam a noite na casa dele. Então, ela pode ter aproveitado a oportunidade para relaxar. Tranquilizando-os de que tudo estava bem, ele as levou para casa como originalmente planejado. No entanto, quando ninguém conseguiu contatar Shannon na manhã seguinte ou ao longo do dia no dia 2 de dezembro, Clay e as crianças decidiram relatar sua ausência às autoridades. Clay ligou para a polícia, explicou a situação e pediu que os oficiais verificassem a casa dela. Por volta das 6 horas da tarde, 2 oficiais de patrulha chegaram à residência de Shannon, mas nada parecia fora do comum. Não havia sinais de arrombamento, nenhum distúrbio visível e nada que sugerisse imediatamente que algo errado havia acontecido. Parecia que ela simplesmente havia saído sem deixar nenhuma evidência clara de irregularidades. Os oficiais não puderam entrar na casa sem um mandado. Então eles foram embora. Quase ao mesmo tempo, outra ligação chegou à polícia. Desta vez da mãe preocupada de Shannon. Ela não conseguia contatar sua filha há 2 dias. E Clay e as crianças não haviam dado uma resposta clara sobre o que estava acontecendo. Os oficiais informaram que, no momento, não havia motivo urgente para preocupação e decidiram esperar até a manhã seguinte para obter um mandado de busca, se necessário. Não foi até a manhã do dia 3 de dezembro, por volta das 9h30, que os oficiais finalmente entraram na casa de Shannon. A casa estava estranhamente silenciosa. Tudo parecia estar no lugar. Nenhum sinal de luta, nenhum sangue visível. Nada que indicasse imediatamente que um crime havia ocorrido. Isso foi até chegarem ao quarto. A cena diante deles era profundamente perturbadora. Um dos casos mais chocantes que os investigadores já haviam encontrado. O corpo sem vida de Shannon estava deitado na cama. Ela estava amarrada e uma mordaça havia sido colocada em sua boca. Seu corpo estava coberto de hematomas extensos, não de um único ato de agressão, mas de sofrimento prolongado. O perpetrador havia encenado a cena de uma forma que era ao mesmo tempo cruel e degradante, deixando para trás itens destinados a humilhar a vítima. Era evidente que quem quer que fosse responsável por esse crime não apenas queria que Shannon sofresse, mas também buscava manchar sua reputação. Ela era conhecida como uma mulher reservada e devota, e poucos, se algum, sabiam de sua vida privada. Mais tarde, especialistas forenses determinaram que Shannon havia sofrido quase 100 lesões separadas. Ela tinha múltiplas costelas quebradas, dedos fraturados e um antebraço esmagado. Sua garganta mostrava sinais de estrangulamento repetido, infligido tanto manualmente quanto com um cinto de tecido.
Havia também lesões graves, indicando agressão forçada de natureza íntima. No entanto, não havia feridas abertas ou manchas de sangue no local. A causa oficial da morte foi asfixia mecânica. Com base na gravidade e na natureza das lesões, os investigadores acreditaram que o perpetrador havia tirado a vida de Shannon pisando em sua garganta. Quanto ao momento exato de sua morte, os especialistas só puderam estimar, já que um aquecedor estava funcionando em capacidade máxima no quarto por dias, afetando a taxa de decomposição. Shannon foi considerada morta em algum momento entre a tarde do dia 1º de dezembro e o meio-dia do dia 2 de dezembro. Assim que o corpo de Shannon foi descoberto, o principal suspeito imediatamente se tornou seu ex-marido. Oficiais da lei chegaram à casa de Clay, informaram-no do que havia acontecido e pediram que ele fosse à delegacia para interrogatório. Ele parecia chocado ao ouvir a notícia sobre a mãe de seus 5 filhos e, dominado pela emoção, ele desabou em lágrimas, mas prontamente concordou em cooperar com a investigação. Durante o interrogatório, Clay insistiu que ele e Shannon haviam mantido um relacionamento positivo após o divórcio. Ele afirmou que eles se apoiavam mutuamente, copaternavam bem e se davam muito bem. No dia em que ela desapareceu, eles haviam concordado que ele levaria as crianças para a escola de manhã e ela as buscaria mais tarde e as levaria para o evento esportivo à noite, após o qual elas passariam a noite na casa dele. No entanto, de acordo com Clay, as coisas não saíram como planejado. Naquela manhã, seu carro quebrou inesperadamente no caminho, forçando-o a ligar para Shannon e pedir que ela assumisse. Depois de fazer os arranjos, ele se concentrou em consertar o veículo. Mais tarde naquele dia, ele começou a se sentir mal. Tomou alguns analgésicos e decidiu deitar por um tempo. Ele admitiu que havia desligado o telefone e então esqueceu de ligá-lo novamente, razão pela qual não havia visto nenhuma das mensagens que foram enviadas para ele. Clay estava aberto a responder todas as perguntas dos investigadores. Parecia profundamente angustiado e parecia ansioso para ajudar de todas as maneiras possíveis. Ele voluntariamente forneceu suas impressões digitais e uma amostra de DNA, entregou as roupas e sapatos que havia usado naquele dia e permitiu que os detetives examinassem seu telefone. Ele até permitiu que os oficiais inspecionassem seu corpo em busca de quaisquer lesões que pudessem indicar uma luta. Seus filhos o apoiaram totalmente, corroborando sua história sem hesitação. Todos insistiram que seu pai nunca machucaria ninguém, muito menos sua mãe, por quem eles acreditavam que ele ainda se importava. De acordo com eles, tudo havia acontecido exatamente como ele descreveu. Clay também apontou os detetives em uma nova direção, sugerindo que eles deveriam investigar a vida amorosa de Shannon. Ele afirmou que sua ex-esposa havia estado ativamente conhecendo homens através de sites de namoro e que ela nem mesmo tentava esconder isso. De acordo com ele, ela frequentemente convidava esses homens para sua casa enquanto as crianças estavam na escola. Na opinião de Clay, a pessoa responsável pelo crime provavelmente era alguém com quem ela havia se envolvido recentemente. Os investigadores apreenderam o telefone e o laptop de Shannon, e o que encontraram levantou sérias preocupações. Ela tinha perfis ativos em 3 sites de namoro populares, onde frequentemente trocava mensagens com vários homens e compartilhava fotos pessoais. Os detetives também descobriram que ela havia estado se relacionando com vários parceiros ao mesmo tempo, e 2 deles imediatamente se destacaram como suspeitos em potencial. Um deles era um homem chamado Tom Walker. Ele havia repetidamente pedido a Shannon que lhe enviasse fotos pessoais usando acessórios adultos e teve conversas gráficas detalhadas sobre como ele queria tratá-la e puni-la severamente. Mais notavelmente, Shannon havia trocado mensagens com ele na manhã do dia 1º de dezembro, marcando um encontro para o sábado, dia 3 de dezembro. As autoridades não tiveram dificuldade em localizar Tom Walker, já que ele havia usado seu nome real no site de namoro e seu número estava salvo no telefone de Shannon.
Ele ficou visivelmente chocado ao ser informado de sua morte, mas negou veementemente qualquer envolvimento. Ele voluntariamente forneceu uma amostra de DNA e apresentou um álibi sólido. No dia 1º de dezembro, ele havia estado no trabalho o dia todo e depois participado de um evento familiar em outra cidade, só retornando para casa na manhã do dia 3 de dezembro. Uma vez que suas declarações foram confirmadas, os investigadores o descartaram como suspeito e o liberaram. Conforme os detetives continuavam revisando os contatos e mensagens de Shannon, eles descobriram outro homem, John Wilson, com quem ela havia se envolvido romanticamente. Ela havia planejado se encontrar com ele no dia do crime. No entanto, rastreá-lo provou ser difícil. Primeiro, ele havia usado um nome falso. Segundo, as fotos em seu perfil de namoro não eram realmente dele. E terceiro, ele sempre ligava para Shannon usando diferentes telefones públicos cada vez. Encontrar esse indivíduo levou tempo, mas os investigadores eventualmente o identificaram através de um computador de trabalho que ele havia usado para se comunicar com ela. Quando as autoridades o confrontaram, ele parecia chocado e ainda mais aterrorizado ao descobrir por que estava sendo questionado. Ele admitiu que seu nome real era John Kenline e explicou que havia tomado tais precauções porque era casado e não queria que seus casos arruinassem sua vida familiar. John contou aos investigadores que havia conhecido Shannon 2 meses antes do incidente. De acordo com ele, ela não estava procurando por nada sério, e seu acordo consistia em encontros privados ocasionais. Ele sempre iniciava o contato quando tinha certeza de que poderia visitá-la sem levantar suspeitas em casa. No dia 1º de dezembro, por volta do meio-dia, John dirigiu até a casa de Shannon para um de seus encontros habituais, sabendo que ela estaria sozinha enquanto as crianças estavam na escola. No entanto, quando ele bateu na porta, ninguém respondeu. Ele então ligou para ela de um telefone público próximo, mas ela ainda não atendeu. Mais tarde naquela noite, ele voltou para a casa dela, mas mais uma vez não houve resposta, e suas mensagens não foram lidas. Embora os detetives tivessem 2 suspeitos em potencial, seus instintos lhes disseram que precisavam olhar mais de perto para o ex-marido de Shannon, Clay. Ele tinha um motivo claro, e seu comportamento parecia cada vez mais suspeito. No entanto, seus filhos permaneceram firmes em defendê-lo, insistindo que ele era incapaz de machucar alguém. Clay manteve sua história original de que seu carro havia quebrado no caminho para a escola no dia 1º de dezembro, forçando-o a pedir que Shannon cuidasse da tarefa. Quando pressionado a especificar exatamente onde o carro havia quebrado, ele hesitou antes de eventualmente nomear um parque local. No entanto, ele não havia considerado um detalhe crucial. Todas as estradas que levavam àquela área eram equipadas com câmeras de vigilância. Os investigadores revisaram as filmagens, mas, estranhamente, o veículo de Clay nunca apareceu em nenhuma das câmeras. Além disso, ele afirmou ter desligado o telefone para descansar, algo que ele disse ter feito muitas vezes antes. No entanto, os registros de dados pintaram uma imagem diferente. Uma análise do histórico de seu telefone mostrou que ele quase nunca desligava o dispositivo, exceto por algumas raras ocasiões no ano anterior, ambas devido a uma bateria descarregada. Mesmo assim, seu telefone só havia ficado desligado por cerca de 1 hora, no máximo. Desta vez, no entanto, ele permaneceu inativo das 9 horas da manhã até quase 4 horas da tarde. Um período de tempo que levantou ainda mais questões. Além disso, os investigadores logo descobriram que Clay tinha uma chave sobressalente da casa de Shannon, mas nunca a usou quando ela parou de responder às mensagens inesperadamente. Durante o interrogatório inicial, ele até negou ter uma chave duplicada. Isso levantou sérias suspeitas, e em entrevistas subsequentes, suas declarações se tornaram inconsistentes e contraditórias. Quando as autoridades apreenderam o computador doméstico de Clay, eles encontraram um spyware instalado, que ele havia usado para monitorar as mensagens privadas de Shannon e rastrear suas ligações.
Ele sabia os nomes de todos os homens com quem ela havia se envolvido. Estava ciente de seus encontros futuros e tinha acesso às fotos pessoais que ela havia compartilhado com eles. Também foi revelado que Clay havia mostrado algumas dessas mensagens e fotos para seus filhos, tentando colocá-los contra sua mãe, retratando-a como imoral e indigna de confiança. A situação escalou ao ponto em que as crianças até consideraram se mudar para a casa dele, o que levou a frequentes discussões dentro da família. Depois que Shannon rejeitou os repetidos pedidos de Clay para se reconciliarem, ele ficou ressentido e começou a planejar sua vingança. Ele estudou cuidadosamente seus contatos, selecionando quais de seus parceiros românticos ele poderia potencialmente incriminar pelo crime, enquanto também construía seu próprio álibi. Ele deliberadamente atraiu Shannon para fora de casa, afirmando falsamente que seu carro havia quebrado. Enquanto ela estava fora, ele usou sua chave sobressalente para entrar e esperou por seu retorno, prendendo-a dentro de casa por mais de 5 horas. Clay submeteu sua ex-esposa a maus tratos severos, mostrando pouca preocupação em deixar para trás evidências, já que ele frequentemente visitava a casa. Suas impressões digitais e DNA no local poderiam ser facilmente explicados. Suas ações não eram apenas sobre causar dano. Ele também buscava degradá-la, intencionalmente deixando para trás certos itens pessoais para manchar sua reputação, mesmo após sua morte. No dia 6 de fevereiro de 2012, Clay Starbuck foi preso e acusado de homicídio qualificado premeditado, tortura, agressão de natureza íntima e entrada ilegal. Embora grande parte das evidências contra ele fosse circunstancial, a quantidade esmagadora de detalhes incriminadores foi suficiente para levar o caso a julgamento. Devido à gravidade das acusações, ele enfrentava a possibilidade de pena de morte. O julgamento começou na primavera de 2013 e acabou sendo altamente complexo. A defesa de Clay argumentou que sua lesão nas costas anterior teria tornado fisicamente impossível para ele subjugar Shannon. Além disso, seus filhos testemunharam em sua defesa, pintando sua mãe de forma negativa e insistindo que um de seus muitos parceiros românticos deve ter sido responsável. Eles acreditavam que seu pai havia sido incriminado. No dia 8 de junho de 2013, Clay foi considerado culpado de todas as acusações. Ele foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Além disso, o tribunal o proibiu de contatar seus filhos mais novos até que atingissem a maioridade.